aí, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um material muito legal da Editora Noir e eu começo a falar sobre Zósimo Barbosa, o corno que sabia demais, que é um quadrinho criado por Wander Antunes e que tem desenhos de Gustavo Machado. Esse quadrinho super retrô eu conheci em 2007 numa versão colorida lançada pela Pixel, que tinha também desenhos de Paulo Borges, que havia desenhado naquela época, né, as histórias A Aposta e Velhos Amigos. Pois é, e agora está chegando essa edição muito bacana da Editora Noir, para a qual o Gustavo Machado redesenhou a história A Aposta e ainda produziu material inédito. As aventuras de Zósimo se passam nos anos 1950 e a primeira HQ dessa graphic novel começa logo com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, só para você ficar contextualizado aí. Zósimo é um detetive especializado em casos envolvendo traições, numa época em que maridos e esposas traídas pagavam o que fosse necessário a ele, ao Zósimo, né, para que desse flagrantes nos puladores de cerca. Seus amigos são Paranhos e Bonitão. Bonitão, aliás, um rapaz de boa aparência, que passava o rodo na mulherada casada e que pode, inclusive, virar tema de investigação por parte de Zósimo. Será que ele vai entregar o seu camarada, o seu amigo? Então, olha, eu recomendo esse quadrinho boêmio, cheio de malandragem, que retrata um Rio antigo glamuroso e com uma vida sexual agitadíssima que podia provocar crimes passionais violentos. Zósimo foi todo desenhado num visual que se aproxima da linha clara, que caracteriza o visual do Tintin e de outros personagens do quadrinho franco-belga. Nessa edição da Noir, o quadrinho teve miolo impresso em tons de cinza. E nesses dias eu aproveitei para dar uma passeada pelo centro do Rio e Zona Sul, onde eu tirei algumas fotos em áreas preservadas e que mostrassem bem aqueles tempos de antigamente. No centro, eu tirei uma foto em frente ao Cine Odeon, que inclusive aparece no quadrinho. E essa HQ também mostra a praia de Copacabana antes da obra do aterro, que criou duas pistas largas para automóveis e aumentou o tamanho do calçadão. E o mais legal é que esse quadrinho inspirou o seriado da Globo, Cidade Proibida, que inclusive teve, né, o seu universo ampliado. Pois é, e para esse vídeo a gente vai contar com a participação do próprio Wander Antunes, que vai, né, falar um pouquinho, falar bastante sobre Zósimo Barbosa, o corno que sabia demais e outras histórias. Então, olha, prazer, Wander Antunes, tudo bem? Salve PH, vamos conversar assim, cara, vamos falar de quadrinho, vai ser um prazer. Olha, muito legal estar falando contigo. Queria que você começasse se apresentando, né, e falando a respeito da sua carreira internacional no mercado franco-belga. Bom, eu sou roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos. PH, acho que como quase todo autor de quadrinhos, eu comecei me auto-editando. Fiz muito isso, muito fanzine, criei e lancei revistas que morreram após o segundo, terceiro número. E a partir de algum momento eu comecei a tentar profissionalmente mandar material para editores. Minha primeira experiência como autor editado foi pela Circo, no número 2 da revista Lúcifer, do Toninho Mendes, que foi super legal, uma HQ chamada Blues Bar. Mas naquele momento havia pouca possibilidade de trabalho para o tipo de quadrinho que eu faço. Então eu mandei proposta para editores franceses, tive alguma sorte, publiquei 7 álbuns por lá, mas depois tudo isso terminou, porque em algum momento eu decidi que além de roteirista eu queria ser desenhista também. Até aí eu vinha escrevendo, então eu parei tudo que eu fazia para estudar desenho. E hoje, no tempo presente, é isso que eu sou, um estudante de desenho, um cara que quer fazer quadrinho escrevendo e desenhando. Basicamente isso que eu sou. Zósimo Barbosa é uma série que se passa não no Rio de hoje em dia, né, mas no Rio de antigamente. Embora você tenha desenhistas para fazer isso para você, teve o Paulo Borges, agora você está trabalhando com o Gustavo Machado. Como é, né, todo esse processo de documentação, já que você mesmo não mora aqui no Rio? Pois é, não sou do Rio não, PH. O meu Zósimo foi feito... eu tive no Rio, no momento de produção do Zósimo, passei 2 dias no Rio, tanto toda a experiência que eu tenho de Rio de Janeiro durante a produção do Zósimo. Eu fui para quê? Eu fui ao Rio em sebos. Eu queria comprar revistas em quadrinhos, eu queria comprar revistas de época que tivesse muita fotografia do Rio para apoiar o trabalho do Gustavo Machado, o desenhista. Eu queria... O Gustavo é extremamente talentoso, mas eu queria facilitar a vida dele.
a gente está aí em algum ponto dos anos 90, a internet ainda não possibilitava tanta pesquisa, e eu quis facilitar a vida do Gustavo. Eu fui em busca de referências para ele. Então o meu rio, ele é um rio imaginário, é um rio que eu construí a partir da literatura, a partir do cinema. E eu tive no Rio, olha, eu confesso, eu tive no Rio por 2 dias durante a produção do Zósimo, e isso é tudo é toda a minha relação com o Rio de Janeiro. E a escolha pelo traço linha clara, assim, que tem a ver com o Tintim, foi uma escolha sua ou dos desenhistas? O Zósimo tem esse tratamento, essa coisa europeia, essa linha clara, porque tanto o Gustavo quanto eu somos apaixonados pelo Hergé e por tudo o que veio depois dele, né? Então foi uma decisão coletiva. Os 2 autores decidiram e optaram por esse caminho. E por que vocês resolveram editar essa versão agora em tons de cinza, enquanto a primeira versão tinha saído em cores? Eu sempre quis que o Zósimo fosse publicado em preto e branco. Foi a minha primeira escolha. Cara, é uma história de detetive, né? Eu acho que o preto e branco veste muito bem esse tipo de história. Eu não sei te dizer porque saiu colorido, já tem tanto tempo, mas eu estou arrependido, se é que eu posso te dizer alguma coisa. Eu acho que agora a edição da Noir é perfeita. Nós encontramos assim, tema e tratamento do tema se encontraram, e eu acho que tá perfeito. Eu estou bem satisfeito com o resultado. Cara, eu queria que você me explicasse o que quer dizer espeto, que é uma gíria que você usa, né, nessa BD, né, nesse quadrinho o tempo todo. É algo da época ou foi você que inventou? Espeto não é invenção minha, espeto é uma gíria da época. Espeto quer dizer, grosso modo, problema, ou seja, essa mulher é espeto, essa mulher é problema, né? Basicamente é isso aí. Espeto cabe para muita coisa. Eu poderia dar algumas definições um pouco grosseiras para espeto, mas eu vou ficar nessa. Essa mulher é problema. Essa mulher é espeto. Vander, o Zósimo Barbosa foi inspirado em algum cara que realmente trabalha dedurando aí os outros? Zósimo é muita coisa. Existe a vontade de fazer uma história de detetive. Num primeiro momento eu queria criar um detetive brasileiro. Então ele é isso, né? Não só de ofício, mas assim, não é o ofício do personagem. Era o tema das histórias, mas eu acabei mudando de ideia. No meio do caminho eu achei que o detetive ficou um pouco fora de lugar, e eu acabei me percebendo que o Zósimo seria uma espécie de primo do Amigo da Onça. Então, eu gosto muito de história de detetive. Chandler é um dos meus autores preferidos, Hammett. Mas eu, no final das contas, acabei descobrindo que tinha um Nelson Rodrigues querendo aparecer ali, um Péricles Maranhão. Então o Zósimo era para ser uma HQ de detetive, e eu acho que virou uma crônica de costumes. E como foi o processo até a chegada de Zósimo Barbosa à televisão, onde ele virou Cidade Proibida? Eu vi Cidade Proibida quando já estava pronto. Eu fui convidado para conhecer um episódio, então eu não participei do processo, nem supervisionei roteiros, eu não estou lá, embora eu esteja muito satisfeito com o resultado do que eles fizeram. Assim, como público eu gosto de ver o Zósimo, e eles têm uma coisa legal. Eu acho que a Marli, que é uma personagem, não é um personagem meu, a Marli é um personagem criado pelo Mauro Wilson, e eu fiquei muito feliz, é o meu personagem preferido no seriado de TV. Enfim, eu não participei, mas eu fiquei plenamente satisfeito com o que eles fizeram. E o fato de você também ser desenhista influencia em alguma coisa? Ou seja, você fica palpitando, dando muito palpite em relação ao trabalho do artista? Olha, eu participo do trabalho do Gustavo, a gente troca muita figurinha. Ele me sugere quando recebe um roteiro: olha, Vander, eu acho que isso ficaria legal assim. Eu também me permito opinar sobre o trabalho dele, e a gente faz isso muito bem. É uma relação muito prazerosa, onde um amigo quer ajudar o outro a fazer o seu trabalho melhor. E alguma chance desse quadrinho ser editado em francês lá na Europa? Eu acho que o Zósimo merece ser conhecido pelo público europeu. Agora, há muito tempo, já tem uns 10, 11 anos, que eu não tenho mais nenhum contato com editores franceses. Então é algo que pode acontecer. Eu devo encaminhar álbuns para as editoras. Eu vou retomar esse contato.
mas eu estou muito distante dos editores franceses hoje e eu não sei se isso é possível. Cara, muito obrigado, Wander Antunes, valeu pela sua participação aqui nesse vídeo e muito mais sucesso aí na sua carreira, beleza? O PH, legal, eu agradeço, foi bacana a nossa conversa, vamos nos falar outras vezes. Abraço. Pois é, como eu falei no começo, nesse vídeo só vai dar material da Editora Noir. Agora eu vou falar com o autor desse livro, vou até pegar aqui esta maravilha, Baú de Gibis, Memórias dos Quadrinhos no Brasil. O Marcos Ramone, o autor, ele fala de quadrinhos nacionais, fala de quadrinhos estrangeiros. O Marcos, que é editor do site Universo HQ, e nesse livro, inclusive, nós temos o prefácio de Sidney Guzman. Então é isso aí. Marcos, é um prazer estar falando aí com um editor, né? Com o editor do site Universo HQ. Oi, PH. Oi, pessoal. Prazer estar aqui.